Boa tarde a todos. Nós estamos aqui iniciando um bate-papo sobre os cuidados e as recomendações que devem ser adotadas por parte dos colaboradores no momento da retomada das atividades nas empresas. Ainda mais agora que está se fazendo uma flexibilização e se tende a ter um maior número de pessoas voltando ao trabalho. Então, nós estamos aqui com a doutora Fernanda, com o doutor Alberto e com o doutor Luiz Fernando, num bate-papo para passar essas orientações básicas, né, de uma maneira bem objetiva, dos cuidados que nós devemos ter na preservação da nossa saúde e daqueles que estão próximos de nós. Então, eu passo a palavra à doutora Fernanda para que inicie esse bate-papo. Obrigado, doutora. Boa tarde a todos. Meu nome é Fernanda Rosler e eu sou médica do trabalho. Hoje eu vou conversar com vocês sobre algumas medidas de prevenção à Covid-19 no ambiente de trabalho. Como todos nós sabemos, né, o Covid-19 é um vírus que causa um quadro clínico que vai desde infecções assintomáticas até quadros respiratórios graves. Os primeiros casos foram identificados em Wuhan, na província de Hubei, na China, em dezembro de 2019. A atualização de casos, né, no mundo hoje, nós temos mais de 7 milhões de casos confirmados por Covid-19 e no Brasil, até a data de 10 de junho, temos mais de 743 mil casos confirmados. É importante a empresa estabelecer medidas gerais de prevenção no ambiente de trabalho, como reforçar hábitos de higiene, como lavar as mãos com água e sabão e ou utilizar álcool gel 70% com frequência, evitar tocar olhos, nariz, boca, evitar aglomerações e manter os ambientes de trabalho bem ventilados, ou seja, estimular a ventilação natural. Evitar, se possível, o uso do ar-condicionado e deixar as janelas abertas e as portas abertas para uma melhor ventilação. E, além disso, estimular o uso de máscaras por todos os colaboradores. Essas máscaras podem ser descartáveis ou máscaras de pano. Lembrando que essas máscaras devem ser higienizadas, né? As máscaras de pano devem ser higienizadas com frequência e devem ser trocadas a cada 4 horas. As máscaras descartáveis devem ser descartadas numa lixeira com tampa, tá? E as máscaras de pano podem ser higienizadas a hora que o funcionário chegar em casa. Essas máscaras, depois a gente vai passar mais recomendações, né? Mas elas devem ser higienizadas com água sanitária, diluída em água comum, né? Uma medida de 1,50. E também, depois disso, elas devem ser lavadas com água e sabão, secas, né? No ambiente, e depois passadas com ferro. Além disso, o empresário, né, ele vai preparar o ambiente para estimular essa higiene frequente das mãos dos funcionários. Então, ele deve deixar dispostos, né, dispensers de álcool gel a 70% em pontos estratégicos, como entradas, portarias, entradas de setores, refeitórios, para que os funcionários possam estar higienizando as mãos com frequência. Além disso, ele deve, através de folders, cartazes, né, e vídeos informativos, dispor informações sobre a Covid-19 e as suas formas de transmissão. E as formas de prevenção, obviamente, né? Deve-se desestimular o uso de adornos, como anéis, relógios, pulseiras nas mãos, né, dos funcionários, pois isso pode abrigar o vírus. E a limpeza desse ambiente de trabalho deve ser reforçada, né? Então, a equipe de limpeza deve limpar esses locais que são principalmente mais expostos, como superfícies, mesas, maçanetas, corrimões, botões de elevadores, né? E tá higienizando ou com álcool 70 líquido, que é mais fácil, né? A gente usa o álcool 70 gel para as mãos, mas o álcool líquido para superfícies acaba sendo melhor. Ou um desinfetante que acabe eliminando o Covid, ou até água sanitária diluída, né, em água normal. E também o empresário, né, ele pode definir aí, se é possível, estabelecer uma flexibilização do horário de trabalho para evitar aglomerações e também uma flexibilização do horário de almoço, para evitar que também tenha aglomerações nos refeitórios, principalmente empresas que têm refeitórios, né, no seu ambiente.
Em relação a viagens, as viagens devem ser feitas só se forem extremamente essenciais. Aquelas viagens que podem ser postergadas, né, ou até substituídas por reuniões virtuais, devem ser avaliadas. Aumentar também o rigor na identificação de funcionários doentes, né? Então é importante, a empresa vai fazer a parte dela, mas o funcionário também tem que fazer a dele. Então ele deve observar as medidas de higienização, de segurança, de uso da máscara, manter o distanciamento social, né? Evitar ficar cumprimentando as pessoas e também ele deve observar algumas medidas, tanto na ida quanto na saída do trabalho, né? Muitos desses funcionários vão estar utilizando transporte público, como ônibus, como ônibus de linha, fretado, ou até carro em que eles compartilham por carona. Então, o que o funcionário deve fazer antes de ele sair de casa? Ele deve fazer uma autotriagem, né, e verificar se tem algum sintoma sugestivo de Covid, como febre, tosse, falta de ar, né? E se ele tiver qualquer desses sintomas, ele deve procurar uma unidade de saúde. Nessa unidade de saúde, o médico vai avaliá-lo e ver se ele tem condições de retornar ao trabalho, ou seja, não é Covid ou outro problema de saúde, ou se for Covid, ele vai ter um atestado aí de 14 dias. Aí, o que a empresa é interessante estar fazendo? Está entrando em contato com o seu funcionário e verificar se ele está bem, como ele está. E, antes de ele voltar ao trabalho, o que é muito importante é, passados esses 14 dias de atestado, esse funcionário tem que estar pelo menos a 72 horas sem sintomas, ou seja, sem febre, sem tosse, sem falta de ar, porque se ele estiver bem, né, ele pode voltar ao trabalho e ele não vai estar transmitindo o vírus. Uma vez que esse funcionário ainda tenha sintomas, principalmente febre, tosse, falta de ar, ele deve ser encaminhado à unidade de saúde, que provavelmente o médico vai afastá-lo por mais tempo, tá? No geral, em 14 dias o funcionário já não transmite mais, mas não basta isso, a gente tem que verificar se esses sintomas respiratórios do funcionário também não estão mais presentes. E se não estiverem mais presentes, não há risco de transmissão, tá? Em relação a atestados, uma recomendação que nós damos às empresas é, se possível, esses atestados serem enviados de forma eletrônica, né? Por e-mail, um e-mail corporativo que a empresa disponibilize do RH, ou um aplicativo, para evitar que esse funcionário suspeito, até confirmado de Covid, tenha que vir pessoalmente entregá-lo. Outra recomendação, né? É recomendado que funcionários que têm algum parente, algum contato domiciliar que está doente, né, com suspeito ou confirmado para Covid, esse contato domiciliar fique também em isolamento. Então, se um funcionário falar, minha esposa está com suspeita de Covid, olha, ela tem um atestado, é interessante que esse funcionário também fique em casa por 14 dias, tá? Aí, o que geralmente nós, médicos, estamos fazendo é, além de dar o atestado para a pessoa que está com sintomas, também para os contactantes domiciliares. Então, provavelmente, esse funcionário pode aparecer com uma cartinha com o CID de Z20.8 ou Z20.9 de que ele é um contactante domiciliar. Ele não vai ter sintomas, mas ele é um contactante domiciliar, né? E aí é recomendável que ele fique em casa, pelo menos até passar esse período, e ele possa voltar ao trabalho bem, sem perigo de transmitir. Quando o funcionário sai de casa, então, se ele estiver bem, ele vai ao trabalho. Se não estiver, ele vai procurar um serviço de saúde, né? Chegando ao trabalho, também é recomendado, muitas empresas estão fazendo isso, é aferir a temperatura do colaborador. Então, muitos usam aqueles termômetros infravermelhos de teste. Isso é interessante porque não tem contato físico com o funcionário, você permite rapidamente identificar um dos principais sintomas da Covid, que é febre. Então, muitos empresários têm feito isso. Na entrada do funcionário na empresa, tem aferido a temperatura. Se ela der 37,8 ou mais, esse colaborador ele é encaminhado para uma unidade de saúde. Caso contrário, se estiver sem febre e também sem sintomas gripais, aí durante essa triagem a gente pergunta, olha, você está apresentando algum sintoma gripal? Se não estiver com febre nem com sintoma gripal, ele pode ir para o trabalho. Lembrando que isso, pelo amor de Deus, não é recomendação, né? De forma alguma é uma obrigação. É uma recomendação mais para a gente tentar ter uma prevenção aí do Covid-19, né? Outras orientações são a respeito dos refeitórios. As empresas que têm refeitórios no seu ambiente de trabalho,
o que elas devem fazer? De preferência, a comida deve ser oferecida na forma unitária, né? Na forma de uma marmita mesmo, né? Para evitar que o colaborador fique se servindo naquele sistema de self-service. Se isso não for possível, para evitar que os funcionários fiquem colocando a mão nos mesmos utensílios, nos mesmos talheres, uma funcionária, uma ajudante de cozinha, cozinheira, ela deve servir os funcionários. Então, ou na forma unitária, né, na forma já de um prato pronto, por exemplo, ou essa cozinheira deve servir os funcionários. Aí, o distanciamento durante a parte do refeitório, o que muitas empresas têm feito é um assento sim, um assento não, um assento sim, um assento não. E eles estão ou retirando esses assentos em que as pessoas não devem se sentar, ou marcando com aquelas faixas, né, que são amarelas, né, listradas, para que a pessoa não se sente. É uma forma de você manter o distanciamento social. Em algumas outras empresas que o refeitório é menor, né, e você tem um maior número de colaboradores ao mesmo tempo, né, almoçando, você pode colocar como se fosse um acrílico, né, para separar esses funcionários. É importante que o funcionário fique de máscara o tempo todo enquanto estiver se servindo, né, alguém colocando a comida para ele, e quando ele se sentar, ele vai higienizar a mão com álcool gel que ele leve no bolso, tira a máscara, guarda ali num saquinho plástico, higieniza a mão de novo com álcool gel e se serve, né, acaba fazendo a sua refeição. Em relação a transporte público, né, ônibus fretado, voltando a esse assunto, né, como muitas pessoas vão dessa forma para o trabalho, é interessante que o colaborador também leve um frasquinho com álcool gel para higienizar a mão durante esse percurso, né, usar a máscara o tempo todo, e essa máscara deve ser usada de uma forma correta. Essa máscara não tem que ser usada pendurada na orelha, no pescoço, ela tem que cobrir adequadamente a região da boca e do nariz, né? Então, se encaixar perfeitamente o rosto. Tem gente que tem rosto um pouco menor, um pouco maior, sempre vai ter aí uma máscara que se adeque melhor para a pessoa, então ela deve procurar essa máscara. E evitar ficar tocando, né? Depois de colocar a máscara, ficar colocando a mão nessa máscara, para não contaminar a mão e acabar não pegando vírus aí por colocar a mão num corrimão, numa porta, num assento de ônibus, tá? Quem tem transporte fretado, se possível, fazer com que os funcionários sentem sempre nos mesmos assentos. Porque se um desses funcionários, por acaso, vier ter caso confirmado para Covid, você consegue identificar facilmente as pessoas que estavam sentando próximas, ou na frente, ou na lateral, ou atrás. Além disso, quem tem, né, transporte fretado, manter as janelas um pouco abertas. Eu sei que agora está frio, é inverno, mas nem que seja uma parte da janela aberta para estimular a ventilação nesse ambiente. Se os doutores quiserem colocar alguma questão, algum posicionamento. Fernando, perguntar para você, em relação ao sapato quando você chega na empresa, porque tem empresas grandes, você vai e troca o uniforme todinho. Tem empresas menores, vamos dizer, um escritório com 20 lá. Em casa, a gente deixa todos os sapatos lá de fora. Você recomenda usar um EPI, um Propé? Então, em relação a isso, tem algumas empresas, né, principalmente empresas de alimentos, que têm estimulado o uso do Propé, né, que é como se fosse uma touquinha, só que é uma touca para o sapato, né? Em outras empresas, não. Em outras empresas, o colaborador, ele está usando seu sapato normal, né, normalmente. A única coisa que é o reforço da limpeza. A equipe de limpeza deve higienizar aquele piso de uma forma mais frequente do que era feito antes. Aí depende de cada empresa, né? Eu acho assim, se é uma empresa de alimentação, uma empresa que exige aí um controle maior de tudo isso, talvez uma opção seja o Propé, né? Colocar o Propé, é um material barato, facilmente encontrado. E agora, nas outras empresas em si, a gente pede para higienizar o sapato ali no tapetinho, né? Antes de entrar na empresa e reforçar, que a equipe de limpeza reforce a higienização daquele ambiente de trabalho. É uma opção. Tem os tapetes higienizadores, né? Que você... Exatamente, é uma opção sim. Tá? Então, o próprio pano, misturando cândida com água ali. Com água, fazendo uma mistura, não necessariamente a superfície, só com álcool ela vai matar o Covid, né? A gente tem várias outras opções, tem alguns desinfetantes que fazem isso, e a própria água sanitária, né? É barata, fácil de encontrar, você dilui em água, você consegue higienizar de forma fácil
o ambiente de trabalho, né? E nas mesas, nas superfícies, você pode estar usando até o álcool 70. Expor ali um frasquinho de álcool 70 líquido naquele setor, aqueles paninhos, né, descartáveis, então a pessoa pode chegar no seu ambiente de trabalho, passar ali um pano com álcool na superfície, né, na mesa, no telefone, no mouse, e a hora que ela for embora, ela higieniza de novo, né? Para não ficar dependendo só da equipe de limpeza, que às vezes é mais reduzida, e para eles estarem higienizando os ambientes com mais frequência, às vezes não necessariamente eles conseguem fazer isso o tempo todo. Se o funcionário já fizer isso, já é meio caminho andado, vamos dizer assim, né? E isso também, bastante. E isso também funciona em casa, né, Fernando? Funciona em casa. Chegada para você esterilizar o ambiente do lar, né? Do lar. Ó, o que a gente recomenda é que o funcionário, quando saia de casa, faça aquela autotriagem, né? Use máscara, e quando ele chega do trabalho, até para ele não transmitir nenhum tipo de vírus, bactéria para sua família, ele tira os sapatos, deixa de lado de fora, né, da casa, da porta, ou se é um apartamento, deixa ali num cantinho próximo da porta, já tira sua roupa, bota dentro de um saco plástico, ou já dentro da máquina, né? Então ele já bota ali na lavanderia e se dirige para o banho. Aí ele vai tomar o banho, e é uma forma de evitar a transmissão. Os seus objetos pessoais, como bolsa, chave de casa, ele pode deixar num recipiente próximo da porta. Então, chegou, tira o sapato, tira a roupa, bota na lavanderia e já deixa esses objetos como celulares nesse recipiente. Aí ele vai para o banho, a hora que ele voltar, ele pode pegar um álcool 70 e passar nesses objetos. Depois ele lava a mão em seguida disso. É uma ótima forma de se evitar a transmissão de vírus e outras bactérias, né, no ambiente familiar, deixar sua família protegida. Alguns prédios não estão mais permitindo que se deixe o sapato fora. Isso, tem prédios que não permitem mesmo. Então, é criar uma área que a gente chama de área suja, como assim, perto da porta, você deixa o seu sapato, tira a sua roupa, vai para o banho, depois pega aquela roupa, põe para lavar e faz tudo o que tem que fazer. Exatamente, doutor, é isso mesmo. Então, o que tem que fazer, na minha opinião? O colaborador, o funcionário, tem que criar uma rotina pensando o seguinte: ele pode se contaminar e pode contaminar alguém. Pode ser no trabalho ou em casa. Então, ele tem que sair consciente disso. Eu posso me contaminar, então tomar todos os cuidados. Posso contaminar meu companheiro de trabalho, tomar os cuidados. Chegando em casa, a mesma coisa. Se ele fizer isso, cada um fizer isso, com certeza isso vai diminuir bastante. Sim, exatamente. A gente sempre reforça com as pessoas, não adianta as empresas tomarem todas as medidas cabíveis, sendo que o funcionário ele não está tão preocupado. Ele tem cerveja. Oi? O funcionário vai na esquina tomar cerveja com Exatamente. Não, a medida agora vai sair para essencial, vai sair quando tiver que ir para o trabalho, quando tiver que ir no mercado, quando tiver na farmácia, evitar ficar recebendo visita, indo festinha, indo realmente em churrascada, não é o momento agora, né? O funcionário ele deve se ater ao essencial, medir tomar todas as medidas de higienização, né, de precaução para proteger os seus familiares e também o seu colega de trabalho, porque no ambiente de trabalho ele está ali sentado com outras pessoas, né? Ele tem que se precaver nesse sentido, família, colega de trabalho e a própria saúde dele. Se a gente fizer isso, né, cada um fizer a sua parte, a gente consegue. Uma coisa importante também, que o pessoal certo. Às vezes esquece de higienizar, são os óculos. É importante sempre fazer isso. Higienizar Exatamente. os óculos, não passar álcool na lente, que pode arranhar, pode alterar quem tem grau. Isso, tira a camada protetora, né? Usar água e sabão, limpar bem. Se quiser passar álcool nas hastes, passar álcool nas hastes. Mas tem que fazer isso todo dia e toda hora. Exatamente. Outra medida importante que o senhor me lembrou é as pessoas do ambiente familiar não devem ficar compartilhando objetos, por exemplo, garfo, copo, prato, sem higienizar previamente. Obviamente, higienizou, não tem problema, mas sem higienizar, vamos tomar todo mundo água no mesmo copo. Não, cada um vai ter o seu copo. E higienizou, não tem problema. Isso não deve ser compartilhado de forma alguma, assim como toalhas também, né? Isso também deve acontecer no ambiente de trabalho. Não compartilhar copo, não compartilhar talher, prato, nada disso. Exatamente. Telefone, se nas estações de trabalho você tiver um telefone que é compartilhado, fez o seguinte, usou o telefone, já pega um paninho ali com álcool, tem até
né? Como eu falei, deixa um álcool 70 ali na mesa com um paninho, tem até alguns panos, alguns lenços umedecidos com passa no telefone, pronto, já higienizou. A outra pessoa que vai atender o telefone daqui a pouco, ela não tem que se preocupar. Se cada um terminar de usar o telefone e passar esse pano, é tranquilo. Então, a gente deve sempre tomar cuidado em estações de trabalho compartilhadas, né? Muito bom. Eu acho que o importante é a gente entender que todos os cuidados eles devem ser tomados durante todo o tempo que nós, né, estamos transitando, seja em casa, seja na rua ou no trabalho, né? Nós não podemos pensar de Exatamente. forma isolada. Eu me cuido em casa, não me cuido no trabalho, ou me cuido no trabalho, não me cuido em casa, porque a gente tem que estar sempre atento e alerta. E a prevenção é isso. A prevenção é estar sempre focado na forma correta de fazer as coisas, independente de onde nós estejamos, né? Então, todas essas Exatamente. recomendações, elas valem tanto para casa quanto para o ambiente de trabalho, porque em casa nós temos a nossa família, no ambiente de trabalho nós temos a outra família, que são os colegas de trabalho, né? Nossos amigos, enfim, Exatamente. com quem a gente interage. Então, eu queria agradecer aos médicos, a doutora Fernanda, doutor Luiz Fernando, doutor Roberto, né, por esse bate-papo aqui, que foi meramente para a gente trazer algumas informações. E, enfim, o importante é que todos nós tenhamos a conscientização da prevenção, não é? E do cuidado com a saúde nossa e, obviamente, com a saúde do próximo. Obrigado a todos vocês aí e a gente fica à disposição. Obrigado a todos. A gente que agradece, é um Abraço. prazer.